palavra. Senhor, muito obrigado por estar mais uma vez nesse dia na sua presença. Colocamos, Senhor, diante de Ti a nossa gratidão, a nossa imensa gratidão pelo Teu amor. Olha, Senhor, por ter nos concedido mais uma semana, mais um dia se passou. Já estamos na noite dessa terça-feira, dia 23, ó Pai, muito obrigado, Pai, graças a Deus, entrou mais uma estação, essa estação, como todas as outras, linda, maravilhosa, essa de uma forma muito especial, é uma estação das flores, é uma estação que traz um pouco de alegria para o nosso coração, porque a Tua natureza nos alegra, Pai, nos dá, sabe, totalmente graça, prazer. A Sua natureza é maravilhosa, Pai. Tudo que o Senhor criaste, Pai, os vegetais, os animais. E essa época é época de floradas. Ó, Pai, vamos ter muitas flores se abrindo. Ó, Pai, vão ser momentos assim prazerosos, Pai, de ver o cuidado que o Senhor teve em cada espécie dessas floradas que o Senhor criou. Muito obrigado por nos dar esse privilégio, por termos o privilégio de ver tudo isso, de enxergar, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo olfato, por sentir o cheiro dessas floradas maravilhosas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tu nos dar o tato de poder tocar, Pai, nessas plantas, o fato de podermos andar até elas. Ó, Pai, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado. Ó, Senhor, agora nós queremos colocar diante de Ti, eu vou colocar diante do Teu trono de graça, Pai, os meus arrependimentos, Pai, a cada um deles. Senhor, me perdoe em nome de Jesus, Pai, que o Senhor Jesus possa, assim, me lavar com o Seu sangue e me purificar, Senhor, para que Teu Santo Espírito me use como tem me usado, Pai, sem nenhum impedimento. Ó, Pai, agora eu clamo pela vida de cada um que está ao vivo agora conosco, aqueles que entrarão, aqueles que receberão o vídeo. Ó, Pai, que Tu abençoe a vida e a família deles, Pai, seja agora com a Tua palavra, que Tu me use, que eu seja unicamente um instrumento para a propagação do Teu Evangelho. É isso que eu te peço e desde já te agradeço e faço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Deus, a minha querida, Deus abençoe a tua vida. Como você está? Fala para mim aí, Carlos Alberto, querido Carlos Alberto, Jesus abençoe a tua vida, essa família linda que você tem, a Deusa também, que Deus abençoe essa família linda que você tem, esse casal de filhos que você tem. Oh, que Deus abençoe ricamente a tua família. Giovanni, Deus abençoe a sua também, a da Fran e das outras pessoas que estão, que eu não sei quem são, porque não dá para ver todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Né? Henrique, né? Meu querido cunhado, amigo querido, que Deus abençoe também a sua vida. Henrique é seminarista, está terminando o bacharel em teologia. Que Deus continue instrumentalizando a mente dele, trazendo à memória tudo aquilo que ele estuda para fazer aí as suas avaliações, né? Que Deus nos abençoe. E nós vamos, essa noite, nós vamos refletir sobre um tema interessante, né? Que nos provoca de certa forma, né? O que eu mandei para vocês, na verdade, é uma provocação, né? Aquele vídeo, aquele, como diz o YouTube, né? Um shotzinho, né? É uma provocação, porque diz assim: por que invertemos a ordem das coisas? Por que invertemos a ordem das coisas? Lá eu coloquei diferente, né? Eu botei uma provocação meio mais ardilosa, né? Para chamar você, né? Mas faz todo sentido com o que eu vou falar aqui, com a mensagem que Deus colocou no meu coração. E essa mensagem, a base dela se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Né? Por isso, por amor de Cristo, regozijemo-nos nas riquezas, nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Isso é importantíssimo. O versículo expressa que Paulo, mesmo em meio a dificuldades e sofrimentos por causa de Cristo,
ele encontra força no poder de Deus, que se manifesta plenamente quando ele sente-se mais fraco. Que coisa linda, né? O apóstolo Paulo, coisa linda. E esse texto é uma narrativa, ele vem narrando, né, as dificuldades que ele passa por pregar no Evangelho, mas aí ele dá um relato totalmente inédito, né? Ele diz que não sabe se ele, o corpo dele, ele, ou em espírito, ou o que seja, foi até o 7º céu. E ele repete isso, ele fala isso no versículo 4, né? Não, nos versículos adiante, né? No versículo 4 é uma outra coisa que quando eu ler eu vou explicar, né? Ele fala isso e ele explica que Deus colocou, aí ele vem no espinho na carne, que todo mundo fica especulando o que seria isso, né? E que não tem explicação, né? E ele chega e narra a história. Mostra que Deus colocou um espinho na carne para que ele não se vangloriasse. Apesar que ele, como ele disse, eu poderia me vangloriar por tudo que eu passei, mas Deus colocou para que eu não me vangloriasse. Um enviado de Satanás veio lá para incomodar ele, para perturbar ele. Não sabemos que tipo de maldade o inimigo estava fazendo na vida de Paulo. Mas o que eu pude ver é que Paulo, entendeu? Simplesmente faz uma declaração de amor a Deus através de tudo isso. Ô, minha querida Bernadette, essa é a Bernadette, ela veio de Braga, está nos dando aqui o privilégio de estar conosco no Brasil, mas ela vai voltar para Braga, creio eu, ela vai voltar para Portugal. Dê um abração no Eugênio, querida. Se você sabe o quanto eu te amo, você sabe. Você sabe que você tem um amigo aqui, né? Amo muito você e sua família. E, bom, nós vemos aqui ele falando sobre detalhes sobre essa questão. Mas por que ele fala sobre isso? A igreja de Corinto estava tendo uma dificuldade. Alguns problemas que surgiam ali no seio da igreja. E o apóstolo Paulo, normalmente vaidade, um querendo ser melhor do que o outro, né? E o apóstolo Paulo aí se mostra, vem de uma forma muito humilde, mostrando, sabe, que ele não é nada. Apesar de tudo que ele passou, ele continua não sendo nada, e Deus sendo tudo. E isso é fantástico. Minha filhinha querida Fabrícia, Jesus abençoe a tua vida, querida. Um cheiro, falar igual o baiano, um cheiro para você. Deus te abençoe. Aliás, o maranhense também fala isso, um cheiro, né? A Fran às vezes fala isso para mim. Entendeu? Então, nós precisamos refletir muito sobre essa situação. Porque essa igreja de Corinto é muito parecida com a igreja que nós temos hoje. A igreja que nós somos hoje. Ela tem todos esses detalhes difíceis. Cada uma daquelas 7 igrejas lá do Apocalipse tem alguma coisa de parecido com a gente. Entende? E quando a gente vê isso daí, essa declaração do apóstolo Paulo, nos chama muito a atenção, porque ele explica que a sua força vem de Cristo e não das próprias capacidades. Não vinha dele, porque ele não tinha nada, veio de Cristo. Em momentos de fraqueza, o crente pode sentir o poder de Deus atuar de forma mais intensa, permitindo que a graça divina se aperfeiçoe e se manifeste na sua vida, levando a uma força maior do que a sua própria. Então, se você parar para pensar, quando você passa uma dificuldade, aí você busca Deus. Aí você busca incansavelmente. E aí você tem uma intimidade. Quando você reconhece a sua incapacidade de resolver as coisas, tudo muda aqui. Quando você coloca Deus acima de todas as coisas, tudo muda. Não é colocar verbalmente, é colocar de forma real. Antes de fazer qualquer coisa, colocar diante de Deus. E perguntar, Davi, toda vez que ia guerrear, ele perguntava a Deus, Senhor, vou e guerreio contra eles?
O Senhor às vezes dizia vai, mas quando o Senhor dizia não vai, Davi não ia. Porque se ele fosse, ele iria ser massacrado, porque Deus não estaria com ele. Ele demonstrava a sua incapacidade, a sua total ausência de forças, porque a força vinha do Senhor. Ele sabia que não poderia derrotar aquele exército sem o Senhor estar à frente. E isso precisa ser uma coisa real na nossa vida. Sem o Senhor estar à frente, não adianta você tentar, querido. Você vai dar murro em ponto de faca a vida inteira. Enquanto a sua vontade prevalecer e não a de Deus, você vai continuar dando murro em ponto de faca. E a sua mão sangrando, sangrando, sangrando. Por quê? Você não está dando, você está invertendo esses valores. Você está se colocando no lugar de Deus e colocando Deus no nosso lugar. Você comanda e Ele não tem espaço na sua vida. Então para você pensar e refletir sobre isso. Toda vez que você toma a frente daquilo que Deus faz, você está tirando o lugar de Deus da sua vida. E isso você colhe consequências terríveis, amargas. Então deixa Deus agir, meu irmão, sabe? Deixa a coisa, às vezes pode você achar que demora, mas o melhor de Deus virá na sua vida. O significado da frase, né? Vamos lá. Dependência de Deus. A nossa força humana é limitada. Quando reconhecemos e nos tornamos mais dependentes da força de Deus, que é infinita, nós só vamos conseguir prevalecer quando nós reconhecermos e tornarmos mais dependentes da força de Deus, completamente dependentes da força de Deus. Aí nós vamos ter êxito nos nossos projetos, nos nossos sonhos, né? Porque todos eles estão colocados diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus. A graça divina, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer adversidade, cara. Não tem adversidade que não caia com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem dificuldade, queridos. Se você ter fé, vai cair. Olha, um gigante enorme tentou me massacrar, me tirando o meu atendimento, a química que Deus está usando para me manter em pé. Fiquei arriado, fiquei com dificuldade, fiquei até sem quase andar. Mas Deus não pegou isso e transformou isso tudo em bênção, mas eu tive que esperar. Nem com liminar da justiça, porque até isso demora. Por mais que seja uma liminar, por mais que você vença, demora até o juiz deliberar, até a coisa acontecer. E veja, eu entrei com a liminar, eu ganhei, mas não foi preciso nada disso. Porque tudo voltou, mas eu acalmei meu coração, eu esperei na dependência do Senhor, sem desespero, sem ansiedade, sem preocupação, porque o Senhor cuida de mim. É o Senhor que cuida de mim, irmãos, é o Senhor que cuida de você. Então você tem que ter fé, você não pode deixar que as adversidades suplantem na sua vida. Você tem que crer no Senhor. Quando você está fraco, aí você está forte, porque você está em comunhão com Deus. Agora, quando você está forte, você acha forte, aí você está lá na lona. Aquela coisa de alegria, eu estou com grana, eu estou bem, quando você vê, você está na lona. Então creia, meu irmão, creia que Deus, se Ele estiver no controle, tudo vai bem. Se você for dependente completamente dele, tudo vai bem. Agora, no momento que você quiser se colocar à frente, tudo vai mal. Entende? Tudo vai mal, mas pode ter certeza disso. É por meio dela, por meio da nossa
da graça de Deus, que o poder de Deus se torna mais completo na nossa fraqueza. É através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, através da nossa, simplesmente a nossa dependência em Jesus Cristo. Quando isso daí se transforma, impregna dentro de nós, aí sim, ela se torna mais completa na nossa fraqueza. Aí nós estamos fortes. É isso que a gente precisa ter certeza, irmãos. Sabe, a glória em Cristo, ao invés de nos gloriarmos, a glória em Cristo, ao invés de nos gloriarmos nas nossas próprias conquistas, devemos gloriar-nos nas nossas fraquezas, pois é por amor a Cristo que encontramos nela a força necessária. Então precisamos nos gloriar em Cristo, irmãos, e não nas coisas, conquistas materiais que conseguimos. É em Cristo que eu tenho que me gloriar. Se você conseguiu uma promoção, foi Deus que te deu. Se você conseguiu um emprego, foi Deus que te deu. Então, agradeça a Ele. Não é pela sua competência. Você apenas fez a sua parte. Mas Deus fez todo o resto. Deus fez tudo. Tocou no coração da pessoa responsável para te promover, ou a pessoa responsável para te admitir. Tudo foi Deus que fez. Todo conhecimento intelectual, profissional, técnico, foi Deus que te deu, meu irmão. Então o que vem de você? Nada. Tudo vem de Deus, querido. Tudo vem de Deus. O tempo pertence a Deus, não a você. Você não tem esse poder. Você tem que aceitar o tempo de Deus, que é bom para você, ao invés de sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. O tempo é Deus. Deus é o dono do tempo e não você. Você não pode querer acelerar as coisas. É Deus que é dono do tempo. Pense sobre isso. O foco no poder de Cristo. Isso é importantíssimo, querido. Quando nós nos sentimos fracos, permitimos que o poder de Cristo opere em nós, resultando numa força que não é a nossa, mas a dele. Então passa de ser a minha força, a sua força, para a força de Cristo, a força de Jesus. Ele que vai nos nutrir de força, Ele que vai enrijecer os nossos músculos, o nosso cérebro, para, sabe, nos dar força para combater as dificuldades. É isso, queridos, é isso que nós precisamos fazer. Nutrir a nossa alma com Deus, com Jesus. E não com mais nada, porque mais nada vai te dar força, querido. Não adianta para ir para a academia e ali para poder fazer massa muscular. Isso te ajuda? Sim, te ajuda para coisas normais. Mas na vida, para a solução de dificuldades, só Jesus. Só Jesus pode te dar força. Até para você levantar aquele peso da academia, você precisa de Jesus. O Espírito Santo te dá força ali para você conseguir levantar aquele peso. Então pense nisso, que tudo depende de Deus. De você fazer a sua parte. Faça a sua parte só. Não tente fazer a de Deus, porque você não vai conseguir e vai se arrebentar, querido. Então, tente, olha, como viver essa verdade. É uma coisa interessante. Como a gente vive isso? Com humildade. Quando você reconhece que você não é nada, que você é pó, do pó você veio, do barro você veio e dele voltará. Quando você reconhece isso, fica muito mais fácil da sua vida engrenar, de você alcançar a graça de Deus, de você estar em comunhão. Aí você vai poder falar o que o apóstolo Paulo falou, a declaração que ele fez. Porque tem que ter muita coragem, um homem com toda aquela fama,
tudo que ele passou, ele chegar e dizer: quando eu estou forte, aí eu estou fraco. Quando eu estou fraco, aí sim eu estou forte. Uma pessoa chegar a falar isso, como ele chega em outro texto dizendo que, olha, eu sou exemplo. Ele se exemplificar, irmãos, como uma pessoa pode dizer que é exemplo? Olha isso, ô Maria José, boa noite, Deus te abençoe. Então, com humildade, aceitando as nossas limitações e fraquezas, abre um espaço para que o poder de Deus se manifeste em nós. É através da humildade, irmãos. Aceitando que somos limitados, que nada podemos fazer diante do poder de Deus, a não ser obedecer. Aí as fraquezas abrem espaço para que o poder de Deus se manifeste em nós. Aí o poder de Deus é manifestado. Porque você se humilhou. Porque você reconheceu que Deus é o próprio poder. Sem Ele, nada você pode fazer. Então, tenha isso na sua mente. Sabe, comece a semana dessa forma. Sabe, para que haja mudança, tem que haver mudança, meus queridos. Mas quanto tempo mais a gente tem nessa terra? Ou Jesus volta, ou o óbito chega. Quanto mais tempos temos? Então, poxa, sabe, eu gostaria muito que vocês ouvissem isso. Que vocês, sabe, plantassem isso no coração de vocês. Porque, sabe, sem obediência não há salvação. A gente precisa entender, sabe, ter esse poder de interpretação. Como eu mandei para vocês, a gente não está sabendo, nós estamos invertendo os papéis, nos colocando no lugar de Deus. Nós somos limitados, Deus é um ser ilimitado. Ele é o próprio poder. Como você quer se colocar no lugar de Deus sem ser nada? Você foi criado por Ele. Eu fui criado por Ele. Então por que isso, meu irmão? Por que essa coisa de tentar acelerar? As coisas vão acontecer no seu tempo. Você não pode mudar as pessoas. Você não pode nem mudar você. Você precisa permitir que Deus faça essa mudança em você. Nem você mesmo você consegue mudar. Como você vai querer mudar outra pessoa? Você não consegue mudar as pessoas. Desista. As pessoas só vão mudar quando elas permitirem que Deus faça isso. Então não tem que ser Deus. Não tem que ser Deus. Você não vai curar as pessoas, meu irmão. Quem cura é Deus. E é no tempo dele. É isso que você tem que crer. Você tem que continuar crendo, sim, orando, sim. Com certeza precisa continuar orando, mas sabendo que o tempo é Deus. Ele não é seu. É Deus. E Ele não vai fazer nada porque você quer. Ele vai fazer por amor do seu santo nome. No tempo dele, que é o melhor tempo. É bom, perfeito e agradável. Então tenha essa concepção. Tenha isso na sua cabeça. Para que a gente tenha, você e eu, tenhamos uma vida saudável. A paz de Cristo que inunda o nosso coração, que infinda. Possa, sabe, gerar frutos na nossa vida. Ao ponto da gente poder contaminar as pessoas com a paz de Cristo. E não com desespero. Não angustiada. Ansioso, ansiosa. Por isso não é de Deus, meus irmãos. Uma pessoa que vive numa santidade com Deus não vai ter essas coisas. Isso não vai predominar. Você pode até sentir no momento, mas você supera.
porque você está em santidade com Cristo. Agora, isso não pode prevalecer. Sabe, a gente precisa entender isso. Eu sei que tem coisas, como eu falei, ansiedade, angústia, depressão. Tem coisas que são patológicas. Tem coisas que são patológicas. Eu digo como uma pessoa que tem parte disso. E a iminência é a depressão, é a angústia, a ansiedade. Mas ela faz de tudo para se controlar. Agora, você lutar contra o seu próprio cérebro que está morrendo, seus neurônios estão morrendo, e você luta contra isso, não que nós sejamos melhores do que ninguém. Apenas temos fé num Deus que pode nos dar força, como me deu hoje para mim estar aqui falando com vocês, trazendo a palavra dele para o meu coração e para o coração de vocês. Não é fácil, queridos. A vida é uma coisa muito complicada, porque nós complicamos a nossa vida. Quem complica a nossa vida somos nós mesmos, pelas nossas escolhas erradas. Então precisamos entender o que passamos é de total responsabilidade nossa. Não jogue a culpa em ninguém. Você é o responsável por isso. Porque você escolheu viver assim. A escolha é sua. É só você, sabe, lembrar, fazer, sabe, um flashback, né? Voltar lá no tempo e lembrar das escolhas. Aí você vai ver o porquê determinadas consequências estão acontecendo. Tem que fazer o flashback, tem que voltar ao passado, sabe, para poder analisar o porquê das coisas. Agora, não tem que se colocar no lugar de Deus, porque você vai dar murro em ponta de faca. Vai para a lona, querido. Vai para a lona, com certeza. Sabe, oração é uma coisa, irmãos, olha, fundamental para resolver qualquer coisa na sua vida e na minha vida. Sem clamar, sem orar, sem se dedicar, porque a oração, ela não transforma o outro, não, ela transforma a gente. Ela começa a transformar a nossa vida. Porque intimidade com Deus transforma, não tem ninguém que chegue diante de Cristo e não seja transformado, querido. Então, sabe, nós precisamos estar orando. Pedir a ajuda de Deus através da oração é essencial para que o seu poder nos fortaleça. Leia a palavra. É uma adoração. Leia. Ouça o que Deus tem a falar contigo. Como Deus fala conosco através da sua palavra. Deus usa pessoas. Sim, às vezes as pessoas nem sabem o porquê está falando, mas a gente entende o que ela está falando. Porque Deus está usando ela para falar contigo. Entendeu? Então, eu sou uma pessoa que eu não sou negacionista. E nem fecho os olhos para a manifestação, a multigraça de Deus. Eu não fecho os olhos para isso. Quem sou eu para dizer que Deus não se... Eu só fecho os olhos quando alguém faz algo que não está na palavra. Aí não, aí eu não aceito. Porque o que está na palavra é como a gente conhece Deus. Fora disso, não é Deus. Deus não se manifesta de forma diferente da sua palavra. Pois Ele se apresentou a cada um de nós através da sua palavra. Você conhece Deus através da sua palavra. Então, como Ele vai se manifestar fora da sua palavra? Você não vai, aí não tem como. Então, eu não, de jeito nenhum, sou radical da multiforma da manifestação do Espírito Santo de Deus, de jeito nenhum. Desde o momento esteja dentro da palavra. Aí é Deus falando. Deus não cria terror em ninguém.
Deus não mete medo em ninguém. Deus não envergonha ninguém. Entende? Então, esse tipo de coisa não vem de Deus. Entende? Eu quero mostrar para vocês que isso também são os erros e as consequências que a gente colhe quando a gente ouve determinadas coisas. E faz determinadas coisas, crê em determinadas coisas, que não vêm de Deus. Aí a gente colhe consequências. Entende? Não vamos inverter a ordem das coisas. Sabe? Deus, vá a Deus, clame a Deus. Ele pode todas as coisas. Agora, é no tempo dele, querido. E é da forma dele, não da sua. Ele pode te conceder? Pode. Mas talvez não da forma que você queira. Mas com certeza o que ele vai te conceder é muito melhor do que aquilo que você pediu. Pode ter certeza. Às vezes nós não entendemos, mas a gente vai ver que é muito melhor. Entende? Então, vamos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe? A gente precisa entender. Mas só vai entender se você tiver intimidade. É como quem convive comigo tem intimidade comigo. Me conhece, sabe como eu sou. Conhece o meu jeito, conhece a forma de eu brincar, como eu brinco. Entendeu? As pessoas já me conhecem, tem intimidade comigo. Agora, quando você não tem intimidade, você fica cheio de axiologia, né? Essa ciência que as pessoas criaram de ficar achando as coisas, né? As coisas pré-concebidas. E aí você fica achando que é isso, que é aquilo, que o cara é marrento, que está estressado. E não tem nada a ver. É porque você não tem intimidade com a pessoa. A mesma coisa com Deus, querido. Se você não tem intimidade, você não vai entender quem é Deus e como ele se manifesta. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Isso Jesus deixou muito claro nos evangelhos. Aquele que pertence a Deus sabe e conhece a voz dele. Então, tenha isso na sua mente, querido. Precisamos ter intimidade suficiente para conhecer a voz de Cristo. Sabe, às vezes você ouve a pessoa falando assim, porque Deus falou comigo, falou assim, assim. Queridos, é porque não é que ele soltou a voz para falar com você, às vezes pode até ser. Mas ele falou aqui. Eu ouço Deus falar muito comigo aqui. Se eu estou fazendo alguma coisa, Deus diz, não, não é assim. Muda, não é isso que eu quero. Não é isso. E eu mudo. Entende? Porque é intimidade. Entende? É intimidade. Não é que eu sou o expert em intimidade com Deus. Não, eu tenho minhas falhas e muitas. Mas eu busco cada dia mais estar mais perto de Deus. Eu não sou o apóstolo Paulo, com certeza, entendeu? Eu não sou nada, né? Agora, eu busco ter essa intimidade. Eu busco obedecer. É fácil? Não, não é. Mas eu busco obedecer. Mas eu jamais tento tirar o lugar que é de Deus. Jamais tento, não é nem tirar, que eu não vou conseguir fazer isso, é me colocar no lugar dele. É achar que eu posso fazer alguma coisa. E eu não posso fazer. Quem faz é Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que, em nome de Jesus, que você veja isso como um alerta de Deus para a tua vida, como eu vi para mim. Um alerta. Pense nisso como um alerta. Porque os dias são maus, irmãos.
Sabe, os dias são difíceis. O ser humano, a cada dia que passa, piora muito. Poxa, hoje você basicamente não pode confiar em mais ninguém. Então pare para pensar e veja se a melhor escolha não é intimidade com Deus, não é estar no centro da vontade de Deus. Essa é a melhor escolha. Porque nele você sempre pode confiar. Porque ele nunca vai te decepcionar. E tudo que ele colocar na tua vida não vai te decepcionar. Lembre-se disso.